eles toda a força, todo o Espírito Santo neste momento. Sim, Senhor, te entregamos esses teus jovens, Senhor. Pedimos o teu Espírito Santo neste momento, a tua unção, Senhor, para que eles possam proclamar de acordo com a tua vontade, Senhor, a tua palavra. Te louvamos e te bendizemos e te pedimos o derramamento do teu Espírito, Senhor, para este momento. Te pedimos a tua unção, Senhor, para este momento. Vem, Espírito Santo, vem através da poderosa intercessão de Nossa Senhora. Vem com o teu poder neste momento, vem auxílio à fraqueza deles. Já te louvamos e te bendizemos pela vida desses jovens, pelo sim deles e pela fidelidade deles, Senhor. Recebe, Senhor. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa noite, gente. Vou fazer uma apresentação rápida. Meu nome é Leandro, eu tenho mais alto. Meu nome é Leandro, tenho 25 anos. Eu caminho aqui na turma, já perdi a conta, assim, 20 anos. Por aí. Tem que falar mais alto. Eu sou membro da comunidade. Em dezembro eu vou colocar a aliança. E a Ariane vai se apresentar agora. Bom, meu nome é Ariane, eu tenho 22 anos. É a minha primeira pregação, assim, mesmo. Eu só preguei uma vez num retiro de jovens. E, assim, eu confesso que estou bem nervosa, mas o Espírito Santo vai conduzir, né? E eu ainda não sou da comunidade, eu sou serva. Já vai virar da comunidade. Dudu falou que não até dezembro. Vai. Deixa eu ver. Bom, antes de a gente começar, a gente queria puxar uma oração, assim, para entregar esse momento, que é muito especial, assim, para a gente. E creio que o Senhor está agindo no meio de nós. Então, queria pedir ao Senhor que o Senhor possa derramar nesse momento dons, os carismas, possa derramar o Espírito Santo, Senhor Deus, aqui nessa assembleia, nesse grupo, e a mim, a Ariane, para que a gente possa proclamar a palavra do Senhor com desassombro e destemor. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de poder trabalhar, Senhor, na Tua obra, Senhor, a oportunidade de falar no Teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, para começar, primeiro quando a gente estava montando a palestra, a gente decidiu fazer um PowerPoint, porque nós somos jovens, a gente estava nessa geração, como que é a geração? Essa geração Z, né? E aí a gente decidiu fazer um PowerPoint. A gente vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Na verdade, a gente vai falar sobre 4, porque semana passada, quem veio semana passada viu, né, que o Diogo falou de 3, e são 7. Volta lá, Pedro, por favor. Então, para nós ficamos a piedade, a ciência, o temor de Deus e a fortaleza. Vai, Pedro. Eu vou fazer uma contextualização rápida sobre o Pentecoste, onde foi o derramamento do Espírito Santo
aos apóstolos, né? Jesus Cristo tinha ressuscitado e ficou com os apóstolos até um certo tempo e ascendeu aos céus, né? Lógico. Ele pediu para que os apóstolos permanecessem em Jerusalém, porque ele prometeu o Espírito Santo. Diz a passagem que os apóstolos ficaram em Jerusalém no cenáculo orando. Então, um dos caminhos, assim, você quer receber o Espírito Santo, os dons, os carismas, se mantém em oração, assim como os apóstolos ficaram em oração junto com Maria no cenáculo. Após esse derramamento, agora eu vou pedir para que vocês possam abrir a passagem em Atos 2, 1, 4, em cima. Pentecostes era uma festa celebrada pelos judeus 50 dias após a Páscoa. Não estou seguindo o PowerPoint, né? Amém, misericórdia ou peraí? Sempre quis fazer. É que a gente sempre quis fazer isso. Amém. Amém ou misericórdia? Amém, vai. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Era o cenáculo. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu botei aqui proclamação da palavra, porque depois desse batismo, né? A Aline está vindo com água aqui, obrigado, Aline. Depois desse batismo que os apóstolos tiveram, essa efusão do Espírito Santo, eles saíram para proclamar a palavra. E, como falou a passagem, eles falaram em outras línguas, porque na festa da Páscoa tinham muitos outros povos de outras línguas que estavam reunidos em Jerusalém, e eles precisavam falar na língua deles, e eles, a partir dessa efusão, eles falaram em outras línguas e proclamaram a outros povos a palavra de Deus. Pode passar, Pedro. Recordando, né, o que o Diogo falou na última palestra, ele falou sobre os 3 primeiros dons, né, que, para quem não lembra, é sabedoria, inteligência e conselho. E tal a definição de cada uma aqui, né? Sabedoria. O sentido da sabedoria humana reside no reconhecimento da sabedoria eterna de Deus, Criador de todas as coisas, que distribui seus dons conforme seus desígnios. Ou seja, né, se entregar verdadeiramente aquilo que Deus propõe, né? A inteligência torna a nossa inteligência capaz de atender intuitivamente as verdades reveladas e naturais, de acordo com o fim sobrenatural que possui. Quando a gente estava botando esse resumo, até veio uma dúvida, mas aí a gente viu que esse sobrenatural é algo que está além desse mundo, né? Que é lá junto com o próprio Deus. E Deus vai mandando várias respostas para a gente, várias palavras que a gente tem que ter inteligência de acolher, né? Assim, em alguns determinados momentos. E o conselho permite à alma o reto discernimento e santas atitudes em determinadas circunstâncias. Nos ajuda a sermos bons conselheiros, guiando o irmão pelo caminho do bem. Ou seja, o que o Diogo falou, né? A gente saber usar a nossa palavra para aconselhar o próximo. Bom, agora vamos entrar na colocação mesmo, né? Dom da piedade. É o dom que produz uma afeição filial, nos faz reconhecer Deus como Pai e nós como filhos. Quem acredita aqui que é filho de Deus? Quem falou isso para vocês? Bom, o dom da piedade, ele nos faz reconhecer como filhos de Deus e Deus como nosso Pai. E não só isso também, ele nos faz reconhecer que, como eu sou filho de Deus, a Ariane é filho de Deus, todo mundo levantou aqui, todo mundo é filho de Deus, nós somos irmãos, então. Então, o dom da piedade nos reconhece como irmãos também, né? Eu queria só voltar um pouco
que Deus nos reconhece como filho, não é só... Porque muitas vezes no nosso pecado, a gente pensa assim, poxa, Deus me vê como um pecador, um sujo. Mas não, Deus nos reconhece como filho, né? Não é só o pecado que Ele vê, Ele nos vê, na verdade, como filho. Ele nos ama e nos vê como filho, não só como pecador. O dom da piedade, ele nos reconhece como irmãos. Esse é um dom importante, né? Porque a gente sempre, a gente está sempre querendo julgar o nosso próximo. Foi falado isso hoje na oração. E o dom da piedade, ele nos faz enxergar a nós mesmos e olhar os nossos pecados e reconhecer no irmão um pecador assim como eu. E não só, assim como Deus não olha os nossos pecados, não nos reconhece só como pecador, nós também não devemos reconhecer nosso irmão como pecador. Assim como o Deus nos reconhece como pai, como filho, nós devemos reconhecer o nosso irmão como o nosso próximo como irmão e também amá-lo, assim como Deus nos ama. Ter piedade não é ter dó ou pena. Ter piedade é nos relacionarmos e aceitar nossos irmãos como são. Um grande exemplo do dom da piedade também, eu, estudando, vendo, eu vi que é uma comunidade, né? Porque através do dom da piedade nós conseguimos nos relacionar com pessoas que são diferentes, né? Vendo que o nosso próximo como irmão, nós conseguimos nos relacionar. Porque a nossa primeira vista de uma pessoa que é muito diferente da gente, a gente quer nos afastar, assim, né? E como a gente está numa comunidade, por exemplo, né? Como a Pecado Lavado, por exemplo, a gente, como a comunidade está sempre próxima, então a gente, com o dom da piedade, a gente reconhecendo o nosso irmão, nosso próximo como irmão, a gente vive bem melhor e aceita, né, as suas diferenças, né? Eu posso fazer assim, o dom da piedade não nos faz enxergar assim, a pessoa, sei lá, eu acho uma pessoa chata. Não, o dom da piedade nos faz reconhecer que essa pessoa precisa, sei lá, de uma mudança, se for o caso de um pecado, né? E Deus nos faz mudar tanto essa pessoa e também a nós com o dom da piedade. Pode passar, Pedro. Eu botei um exemplo assim de piedade, o bom samaritano. Eu vou pedir para que vocês abram uma passagem em Lucas 10, 25 e 37. Eu botei uma imagenzinha bonitinha. Vou lá. Amém, misericórdia, opera aí. Assim, o dom da piedade também é o dom que também nos faz entrar em oração. Isso que a gente fez, o louvor, agradecimento. Ser piedoso é ter uma vida em oração. Então, a dom da piedade também nos faz querer sempre estar orando ao Senhor, conversando com o Senhor, louvando ao Senhor. Ser piedoso também está em oração com o Senhor. Amém? Vou lá. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-la à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que despojaram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu, passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, ele viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão.
Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o numa hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu aos hospedeiros, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta eu te pagarei. Vou dar uma pausa aqui. Primeiro, vou fazer só um contexto. O samaritano era um povo que era meio que inimigo dos judeus. Eles não tinham boa relação. Então o homem foi atacado, foi ferido na estrada de Jericó e passou 2 homens da lei, 2 homens que, enfim, a vocação deles, o trabalho deles era aproximar o povo do Senhor. E eles viram aquilo e passaram e foram embora. Passou o samaritano inimigo do povo de Israel, inimigo dos judeus, passou e se compadeceu. Aí, no final da passagem, diz assim: qual destes 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Aí o mestre da lei, que estava pondo Jesus à prova, respondeu: aquele que usou de misericórdia. A misericórdia e a piedade, elas meio que andam juntas, às vezes até juntos mesmo. Aqui eu coloco assim: para vocês, qual deles que usou de piedade com o rapaz? O samaritano. Aí Jesus fala assim: vai e faça tu mesmo. Então, essa passagem ele mostra que nós devemos ter piedade com todos os nossos irmãos. Não só aqueles que a gente acha que são mais próximos da gente, ou da nossa família, ou que está sempre conosco. Às vezes até o teu inimigo, às vezes não, o teu inimigo é teu próximo. Então nós devemos ter piedade do nosso irmão, porque assim como eu sou filho de Deus, aquele teu irmão que você julga inimigo, também é filho de Deus e teu irmão. Então você deve pedir o dom da piedade em todas as ocasiões, e para viver com o teu próximo, e se compadecer sempre assim que precisar, né? Vai lá, Pedro. Próximo dom, o dom da ciência, que eu vou usar meu caderno. É a graça que Deus nos concede para que possamos ver as coisas como Deus vê. Quem quer ver as coisas como Deus vê aqui na Assembleia? Quem gostaria de ver assim? Não, mas pelo dom da ciência a gente consegue ver assim as coisas como Deus vê. Às vezes a gente vê nossos problemas como os piores problemas do mundo, né? E Deus não vê assim. Às vezes Deus coloca o seu problema até para te provar, ou até para você exercitar a sua fé, para você levar um estágio de caminhada. E a gente, sei lá, às vezes nosso problema é o pior problema do mundo. Às vezes não é assim. O dom da ciência vai te mostrar que não é, que não é assim, que Deus vê o seu problema como uma oportunidade de você crescer. O dom da ciência é deixar-nos guiar por Deus. É o dom que permite escutar o Senhor nos acontecimentos de nossas vidas. Tudo que nós fizermos, nós devemos escutar o Senhor, né? Porque o Senhor quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, quando a gente deixa Deus agir sobre nós, quando a gente fala assim, Deus é o Senhor da minha vida, em todos os momentos, todas as ocasiões, no trabalho, nos estudos, na caminhada, nós devemos pedir a ciência para Deus. Pedir que Deus nos mostre o caminho, aquele que Ele quer na nossa vida. Deixar Deus guiar a nossa vida. Não querer que Deus nos guie, não querer que nós guiemos a nossa própria vida. O pecado é muito isso, a gente querer andar sozinho. Quando a gente anda com Deus, o dom da ciência vai nos mostrar o caminho e vai nos fazer progredir na fé. Deixa eu ver o que eu botei aqui.
É mais ou menos isso. Vai lá, Pedro, passa aí o PowerPoint. Esse é o meu exemplo de cientista aí. Mas a ciência de Deus não é a ciência que a gente pensa assim, que nem o Einstein. Mas Deus também, Ele age sobre todos os nossos... Deus nos capacita para tudo. Na ciência, na medicina, na história, que é uma ciência também, eu faço história. É dom de Deus. Mas o dom da ciência não é essa ciência humana que a gente... É muito maior do que isso. Eclesiástico 24, 44, é uma passagem só para a gente ver onde que a ciência entra, aqui na passagem. 44. Amém? Espera aí. Eu vou ler rapidinho aqui. Pois a luz da ciência que eu derramo sobre todos é como a luz da manhã. De longe eu a torno conhecida. Então Deus, Ele nos faz enxergar a ciência, assim como Ele nos faz enxergar a luz da manhã todos os dias. Nós devemos pedir esse dom da ciência para saber o caminho que nós devemos seguir na nossa vida. Amém? Fala, Ariana. Bom, agora eu vou começar a falar sobre o temor de Deus. Quem nunca ouviu a expressão, olha, cuidado porque Deus castiga? Quem já ouviu essa expressão? A minha mãe falava isso pra mim quando eu era criança, sabe? A revelação aí. Pois é, gente. Ai. Mas o temor de Deus não tem nada a ver com isso. O temor de Deus, ele nos leva a fugir do pecado. Por quê? A gente tem medo de nos separarmos de Deus, não medo de Deus. A gente tem medo de que através do pecado a gente se separe dele. Porque qual é a principal barreira entre nós e Deus? O pecado, né? Então, a primeira consequência, né, desse dom é levar a gente a fugir do pecado, pelo menos tentar fugir do pecado, né? Ele está muito ligado ao dom da fé, porque se eu não posso me separar de Deus, se eu assumo que eu não tenho autossuficiência, eu assumo que Deus é o verdadeiro Senhor da minha vida. Então, eu assumo que sem Ele eu não posso viver, né? Então, a gente assume uma fé verdadeira e cristã. Ele leva a gente a ter o dom da fé, né? Este compreende em 3 atitudes principais: o vivo sentimento da grandeza de Deus, extremo horror a tudo que ofenda a sua infinita majestade. Mais uma vez, a gente se volta ao pecado. Porque quando a gente peca, com certeza Deus fica triste. E quem que está do outro lado sorrindo? É o inimigo de Deus, né? O diabo. E Deus se diminui, ele fica triste com a gente. Então a gente acaba ofendendo a Ele. 2. Uma viva contrição das menores faltas cometidas por haverem ofendido a um Deus infinito e infinitamente bom, do que nasce um desejo ardente e sincero de as reparar. Qual é a forma que a gente pode reparar os pecados que a gente comete? Através da confissão. Esse é um passo muito, mas muito importante. Aqui não está falando de grandes pecados, de matar, roubar, mas assim, tudo que o Dudu falou pra gente, da gente ter inveja do próximo, da gente desejar as coisas do próximo, da gente desejar o mal dele, é um pecado muito, mas muito grave para Deus. E Ele pede que a gente confesse isso. E quando a gente se confessa, a gente está admitindo que errou e que quer, dali em diante, seguir para uma vida melhor. Um cuidado constante para evitar ocasiões do pecado. Também não adianta toda hora que eu pecar, eu ir lá confessar, toda hora. Não, mas eu tenho que ter uma confiança em Deus e pedir para Ele acompanhar a gente para não pecar mais. Porque é isso que Ele quer. Ele quer que a gente se arrependa, que a gente procure não fazer mais isso, mas que a gente, a todo instante, peça isso para Ele. Deus, eu quero que você esteja do meu lado para eu não cair mais na tentação. Ele pede que a gente suplique. Ele está lá e Ele pede que a gente se entregue verdadeiramente para Ele. Pode passar. 10. É o temor. Pois é. De tanto a minha mãe falar para eu
ter medo de Deus, que Deus me castiga. Em certos momentos da minha vida, eu realmente assumi isso. Em certos momentos da minha vida, como eu sou humana, como cada um de nós é humana, a gente tem medo, né? A gente tem medo de Deus, do que Ele pode fazer. Mas é a partir desse medo que a gente tem que procurar não pecar mais. Porque com esse medo, ele impede que a gente peque e futuramente nos arrependamos, né? Então, eu botei isso meio que para ilustrar também o medo que a gente sente. Por ser humano, é normal, a gente é humano, a gente é de carne e osso, a gente busca uma vida santa, mas nem sempre isso é possível, né? Mas nunca deixar de procurar isso. E Deus nos fala, né, através de Efésios 5, 21, sobre esse temor, né? Tinha um monstro ali. Então, Efésios 5, 21 é bem curtinho, se vocês não quiserem pegar. E é falado assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor a Deus. Então, não sou eu que estou falando para a gente temer, se separar de Deus. Não é o Leandro. Não adiantaria nada a gente ficar aqui horas falando. Mas cada um tem que tomar consciência dessa palavra, que é muito importante a gente temer se separar dele. Porque quem somos nós sem Deus? Deus é tudo. Deus sem a gente é tudo. E a gente sem Deus é nada, né? Então, tomar posse dessa palavra. Bom, e agora o último dom, que é o dom da fortaleza. Bom, ele também é chamado de dom da coragem. Por quê? Porque quando a gente invoca o dom da fortaleza, nada e nem ninguém é capaz de nos deixar cair. Nada, nenhuma dificuldade do mundo é capaz de nos deixar cair. E mesmo assim, se a gente cair, a gente sabe que através de um Deus forte, de um Deus fiel, a gente tem alguém que nos levanta. Também nesse dom da fortaleza, a gente fala sobre os atos heróicos. O que seriam os atos heróicos? A primeiro instante, seriam aqueles atos de guerra. Está acontecendo uma guerra, eu vou lá salvar o mundo inteiro. Ou eu sei lá, está acontecendo alguma coisa lá na Rocinha, como está acontecendo, eu vou ser o herói. Não. Cada um pode ser o herói na sua própria casa. Cada um aqui é a pilastra da sua própria casa. Então, a cada dia, a cada instante, nós estamos sendo heróis da nossa própria família. E o exemplo que eu tinha pensado, mas assim, um exemplo comum, mas acho que todo mundo aqui tem um exemplo de alguma coisa de fortaleza, né? Que é a mãe com filho usuário de drogas. Por quê? Porque a mãe, ela nunca desiste do seu filho. Mas ela nunca está sozinha também. Olha, o filho pode ser drogado, pode ser o que for, mas a mãe, ela sempre ama o seu filho. Assim como Deus nos ama também. E Ele nos dá forças. E dá forças para essa mãe continuar. E ela tem que pedir a cada dia para ser renovada. É óbvio que ela deve pensar: nossa, eu vou desistir do meu filho, eu vou desistir. Mas Deus, Ele nos dá esse dom verdadeiro, se a gente pedir, né? Invocar verdadeiramente. E a Santa Teresinha nos fala do heroísmo do pequeno. O que é isso? É o que eu estou falando. Nas pequenas situações do dia a dia, a gente pode ser um herói. Quem nunca escutou alguém falando mal de você, ou alguém chegou para você e falou: nossa, você é chato, você é isso, você é aquilo. E qual é a nossa primeira impulso, assim, o que a gente faz impulsionado? A gente responde. Mas não. Deus nos mostra, e Santa Teresinha também nos mostra, que a gente deve pedir esse dom para a gente ficar calado e acolher aquilo que o irmão está falando. E, ao mesmo tempo, não sentir raiva dele, mas rezar para que ele seja curado e libertado, assim como nós. E ao dom da fortaleza se opõe a timidez, que é o temor desordenado, e também aquele comodismo que impede de caminhar, de querer dar grandes passos. Aí a gente botou uma foto, não sei se dá para ver, mas sou eu e o Leandro quando a gente era pequena. E assim, Deus fala que o dom da fortaleza nos impede de ser tímidos. Por que a gente botou a nossa foto? Porque eu, particularmente, eu sou muito tímida, gente. Sou muito, 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 muito tímida. E eu estava falando: eu vou desistir, eu acho que eu não vou falar, sabe? Todo mundo falava: será que você vai conseguir e tal?
Mas Deus, depois que a gente pediu os 7 dons, depois que a gente conseguiu o dom da fortaleza, a gente está aqui falando da palavra dele para vocês. Assim, a gente é tão cara de pau, não sei vocês, mas eu sou tão cara de pau para algumas coisas. E, assim, quando tem a oportunidade de falar de Deus, a gente tem que também ser cara de pau. Não ter vergonha de falar para o irmão, olha, Deus te ama, Deus está contigo. A gente não tem que ter vergonha disso. Porque Deus se alegra, mesmo na nossa pequenez, mesmo na nossa timidez, Deus se alegra em ver que a gente está ultrapassando as barreiras para falar sobre Ele, né? Assim, como a gente conseguiu estar aqui, né, Ariana? Cada um também pode estar aqui e Deus se agrada. Ele quer que nós proclamemos a palavra de Deus, esteja aqui para falar, né? Ele dá capacidade para a gente poder falar também, né? E é só a gente pedir. E assim, depois que eu invoquei o Espírito Santo, eu tô nessa. Onde me mandar, eu irei. Ouviu, Dudu? E assim, para encerrar e contextualizar também, a gente quer abrir na palavra Filipenses 4:13. Assim, essa palavra, ela é muito forte, muito, muito forte. E eu fiquei também muito feliz de ter pego sobre Fortaleza, porque essa semana eu estava falando com a minha mãe, ano que vem eu me formo, e tem uma música de formatura, né, que a gente escolhe. E eu falei para minha mãe que a minha música, antes dessa pregação, ia ser aquela da Celina Borges, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então essa palavra vai para mim e eu espero que vá para vocês também, né? Que é a passagem de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me conforta. Mas a gente troca, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Amém. É um pouco isso. Antes de a gente terminar, então, nós vamos pedir ao Senhor que Ele possa nos enviar nesse momento os carismas. Vai. Vocês lembram que no começo o Leandro estava falando sobre os discípulos que estavam reunidos, né? E assim como eles, nós também estamos reunidos aqui. E o que o Senhor propôs para cada um deles depois que Ele derramou o Espírito Santo? Que eles fossem evangelizar e que eles fossem mostrar a palavra de Deus para outras pessoas. Então, através dessa oração, a gente vai pedir o Espírito Santo para cada um de nós e que nós não fiquemos com o Espírito Santo guardado só para nós mesmos, mas que a gente espalhe esse amor, essa paixão que Deus tem por cada um de nós e esse Espírito Santo que a gente possa espalhar por cada pessoa aí na rua e das nossas casas também. Quem quer esses dons, então? Então, vamos levantar e vamos pedir ao Senhor, né? Ao Espírito Santo. Vamos pedir ao Senhor que Ele possa derramar nesse momento, agora. Age, Senhor, sobre nós. Derrama o Espírito Santo. Derrama dons de fortaleza, dons de temor, dons de sabedoria, dons de conselho, dons de ciência, de piedade, de inteligência, Senhor. Nós precisamos, nós necessitamos, Senhor Deus, desses dons agora. Assim como os apóstolos que estavam no cenáculo, Senhor, com medo. Agora nós estamos com medo, mas o Teu Santo Espírito agora vai nos capacitar. Nos capacitar, Senhor Deus, para proclamar a Tua palavra, Senhor Deus. Para sermos mais fortes, assim como os apóstolos foram mais fortes. Eles entraram naquele cenáculo, um homem, saíram renovados, um novo homem, novos homens, renovados pelo Espírito Santo. Nós hoje, como foi falado anteriormente na oração, nós queremos deixar as nossas vestes velhas para colocar vestes novas, para sermos renovados, para sairmos daqui novos homens, renovados pelo Seu Santo Espírito, acumulados de dons,
para proclamar Tua palavra, Senhor Deus. Derrama agora sobre nós, Senhor Deus. Nesse momento, Senhor Deus, nós necessitamos, Senhor Deus. Meu irmão, o Senhor quer ouvir a tua voz. Ele não vai fazer nada se você não pedir. Então peça agora essa efusão do Espírito Santo na vida. Batiza-nos, Senhor, nesse Vem nos momento, batizar Senhor com Deus. esse Espírito Santo. Nós Infunde, queremos, Senhor nós Deus. precisamos Vem ser com água batizados pelo viva, Teu Espírito Senhor Santo. Deus. Nós queremos os 7 dons nas nossas vidas carismas, agora. Senhor Deus, os Porque nós frutos, queremos Senhor ser Teus, Senhor. Nós queremos proclamar a Tua Verdadeiramente. palavra onde nós formos, Senhor Jesus. Não queremos ser aquelas pessoas tímidas, aquelas pessoas que ficam no comodismo, que não querem crescer, Senhor Deus, mas queremos, Senhor Deus, com Teu Santo Espírito, ser renovados e proclamar Tua palavra para outras pessoas também que necessitam, Senhor, desse momento, desse Santo Espírito. Assim como os apóstolos saíram e proclamaram a Tua palavra em outras línguas, nós também queremos, Senhor Deus, proclamar em outras línguas, em outros lugares, em outras nações a Tua palavra, Senhor Deus. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigada por esse batismo, Senhor. Eu posso sentir, Senhor, meu coração inflamando de tanto amor, pegando fogo com Teu Espírito Santo. E eu quero isso para os meus irmãos também, que eles possam sentir agora o Teu Espírito Santo sendo derramado em cada um deles. Que eles tenham o dom da fortaleza na casa deles, que eles tenham o temor de Deus, da caridade, que eles tenham todos os 7 dons do Espírito, Senhor. Vem inflamando os corações deles. Como foi falado hoje no começo, nós não queremos sair daqui como nós entramos. Que nós possamos deixar todo o nosso comodismo, a nossa falta de esperança, a nossa falta de fé. Que nós possamos deixar aqui e abandonar para uma vida nova em Ti. Assumindo que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Que sem Ti nós não conseguimos viver. Verdade, Senhor Deus. Amém, Senhor. Preciso